Olá, Oeste Paulista! Boa tarde! Estamos chegando com Fronteira Notícias, primeira edição deste sábado. Antes dos destaques desta edição, a gente espia como que está o sabadão. Olha só, imagens ao vivo da região central de Prudente. O sol está brilhando forte hoje, hein? Agora está fazendo 28 graus. Já já tem mais detalhes da previsão do tempo. Vamos aos destaques desta edição. Em Oswaldo Cruz, nós vamos falar com a Bruna Bachega. Ela está acompanhando como que o comércio está se comportando neste último sábado, antes do plano de flexibilização mudar lá na cidade. E nós temos também informações com a Paula Ceplin, porque em tempos de pandemia, higienizar o carro é importante, não é, Paula? Muito importante, viu, Tiago? E a gente vai trazer orientações sobre como fazer essa limpeza nos veículos, viu? Tá joia, Paula? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente se fala então, hein? E olha, no Entre Nós de hoje, nós temos a história da Roseli Troiani. Ela é de Teodoro Sampaio e vai contar mais detalhes sobre os 3 livros que ela escreveu e detalhes do trabalho atualmente dela. Olha, até por volta de 1 da tarde, estaremos juntos aqui no FN1. Meio-dia e 1, vamos nessa neste sabadão com Fronteira Notícias, primeira edição, que está iniciando mais uma edição aqui com a gente. Nós vamos juntos batendo papo e conversando. Primeira pessoa que eu vou chamar hoje é a repórter Bruna Bachega. Ela está lá em Oswaldo Cruz, que é uma das 12 cidades aqui do Oeste Paulista, não é, Bruna? Que vai ter o plano de flexibilização alterado a partir da próxima segunda-feira. Ela vai sair da fase laranja, que é a fase atual, e voltar para a fase vermelha. Eu gostaria que você já trouxesse logo no comecinho do jornal as informações aí direto de Oswaldo Cruz, na Nova Alta Paulista. Boa tarde, Bruna. Oi, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Hoje é o último dia de comércio com portas abertas aqui em Oswaldo Cruz. A gente está acompanhando o movimento desde bem cedo, desde a abertura do comércio. O pessoal está aproveitando esse último dia, digamos, para poder comprar o que precisa, porque a partir de segunda-feira, portas fechadas. O Sandro Bittencourt vai mostrar o movimento aqui em Oswaldo Cruz para vocês. Aqui, então, a partir de segunda é fase vermelha. Oswaldo Cruz é uma das 12 cidades da nossa região que estão ligadas ao Departamento Regional de Saúde de Marília e foram informadas ontem que retrocederam para a fase vermelha, fase 1. Entre os indicadores que justificaram essa mudança de fase de plano de reabertura econômica estão a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, e aumento dos números dos casos de contaminação pela Covid-19. Com o rebaixamento, apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar a partir de segunda-feira, como indústria, construção civil, concessionárias, escritórios, permanecem fechados, então, espaços públicos, bares, restaurantes e similares, salões de beleza, academias, teatro, cinema, eventos que gerem aglomeração, inclusive esportivos. As pessoas aqui hoje conversaram comigo e disseram que precisavam comprar tecido para fazer máscara, outros estavam vendo roupas, enfim, o pessoal saiu aí com objetivos diferentes, mas saiu de casa, viu? Tem bastante gente aqui no centro, tem pessoas até passeando. E olha, a gente viu muita gente sem máscara, por incrível que pareça. Oswaldo Cruz possui menos de 10 casos hoje, são 8 confirmações, e essas 12 cidades juntas aí, referentes a Marília, somam quase 150 casos. Eu perguntei para o pessoal se eles se sentem seguros em sair de casa, e a opinião foi unânime. Eles disseram que quando estão de máscara, quando estão tomando os devidos cuidados, sim, se sentem seguros, mas que tem muita gente que ainda não caiu na realidade, viu, Tiago? Que ainda não está nem aí com esses cuidados. Então, esse foi um dos motivos que levou a cidade para a fase vermelha junto com outras 11. Vamos continuar acompanhando. A gente vai continuar acompanhando sim, viu, Bruna? Vale lembrar que Oswaldo Cruz pertence à DRS de Marília. Portanto, não só Oswaldo Cruz e as 12 cidades que fazem parte do Oeste Paulista, mas todo aquele conglomerado de cidades da DRS de Marília, que estão com esses números aí, que fizeram o governo do estado voltar atrás nessa flexibilização aqui da quarentena. Vale lembrar que a gente ainda continua, não é, Bruna, lutando contra o coronavírus e a gente precisa se proteger. A gente percebe aí ao fundo de você a movimentação no comércio aí de Oswaldo Cruz. Essa daí é uma das ruas do centro da cidade. A gente percebe muito carro, muita gente andando. Olha só, o comércio em Oswaldo Cruz, aparentemente um sábado normal, um sábado que não é um tempo de pandemia como nós estamos vivendo atualmente.
Eu agradeço a participação da Bruna e toda a equipe lá em Oswaldo Cruz que traz para a gente essas imagens ao vivo. E olha, bom, não é novidade para ninguém mais que estamos vivendo aí tempos críticos da pandemia do coronavírus, como acabamos de falar, não é? Ficar atento a alguns pontos essenciais pode ajudar nessa prevenção. Assim como é importante se proteger nessa época, fazer a higienização do veículo é uma forma de minimizar a disseminação do vírus por aí. Neste lava-jato imprudente, a preocupação dos clientes está sendo grande em época de pandemia, em manter os veículos limpos e higienizados de acordo com o dono. No começo, quando veio a notícia da pandemia, o pessoal meio que deu uma sumida e tal, porque não estava podendo sair de casa, mas começaram a entender a gravidade do problema, né? E começaram sim a se preocupar para procurar a higienização do carro, principalmente interiores. E quem trabalha neste ramo tem caprichado na hora da limpeza. Principalmente onde a gente tem mais contato, que é os volantes, cantinho de porta e as manoplas, onde a gente tem mais contato. Para o motorista comum, a limpeza do veículo está sendo uma preocupação em tempos de pandemia. Agora imagina quem tem que trabalhar de 10 a 12 horas dentro do carro e ainda recebendo passageiros como os motoristas de aplicativos. Alguns deles estão aderindo a essa desinfecção, que é feita a vapor. É um desinfetante próprio para o Covid-19, né, que a gente aplica no interior do carro. São 6 minutos de aplicação e essa aplicação é rápida, fácil e segura, dura 3 dias no automóvel. E diante de tantos cuidados agora, não importa só deixar a máquina cheirosa e lustrada, não. A segurança está vindo em primeiro lugar. A gente trabalha 12 horas por dia, cerca de 30 pessoas, 40 pessoas por dia andam no veículo com a gente. Com essa desinfecção, a gente se sente mais seguro. A gente passa segurança para a gente e também para os clientes que andam com a gente. Eu não sei se é o seu caso aí de todo o Oeste Paulista, particularmente o meu caso, em dias de folga, no fim de semana, lavar o carro, principalmente agora em época de quarentena, que a gente não pode sair, o ideal é ficar em casa, lavar o carro, pelo menos para mim, tem sido um passatempo aí nesses últimos tempos, hein? E a gente continua falando desse assunto, nós convidamos um infectologista para ajudar nas orientações aos motoristas sobre a maneira correta e eficiente de higienizar o veículo por conta do coronavírus. Contra o coronavírus, né? A Paula Seplin, que a gente acabou de ver na reportagem, está aqui, ó. Ela está aqui na nossa tela e vai trazer mais informações a respeito desse assunto. Paula, boa tarde. A limpeza e a desinfecção dos veículos, realmente, elas são imprescindíveis nesse momento de pandemia, né, Paula? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Olha só, muito importante essa limpeza e essa desinfecção dos veículos. Mas eu já vou repassando essa pergunta para o infectologista, doutor Luiz Euribel, que está aqui comigo. Doutor, realmente é importante fazer essa limpeza periódica dentro e fora dos veículos? Com certeza, é muito importante. Em uma publicação recente de um jornal científico, mostrou que o volante é a parte mais contaminada, onde o coronavírus mais se aloja. Em segundo lugar, o local onde nós depositamos a garrafa de água. Eu fiquei surpreso com isso, inclusive. O terceiro lugar é o câmbio. O quarto lugar são as maçanetas. E depois, em seguida, o cinto de segurança e outros locais. Vale lembrar que aqui na região nós já tivemos casos de pessoas que foram infectadas pelo vírus, pelo coronavírus, através de uma carona, né, por exemplo? Já existem 2 casos. Existe uma frase que diz assim que o perigo mora ao lado. Na verdade, nós não sabemos quem está infectado ou não, uma vez que o paciente pode ficar 5 a 7 dias até o início dos sintomas. Então, quando você usa o carro sozinho, você até não precisa usar máscara, mas na medida que entra uma segunda pessoa, que não é da sua casa, que não é da sua convivência, o uso de máscara é obrigado. Nesse caso, as pessoas eram caroneiras, elas vinham para o trabalho juntas e não usavam máscaras. Então é importante essa limpeza, né? E qual que é a orientação com relação ao produto que deve ser usado, doutor? Então, é preciso tomar um pouco de cuidado a esse respeito. Não se deve usar álcool 70 na desinfecção do carro, porque pode prejudicar algumas partes. Então, o ideal é sabão neutro, detergente neutro com água, sempre na proporção de 2 partes de água para uma parte de sabão neutro. Por exemplo, se você usa 50 ml de detergente neutro, você vai usar 100 ml de água. Mistura um pano molhado, um pano
para umedecer e passa sobre todas as superfícies. Dentro e fora do veículo, né, doutor? Especialmente nas maçanetas, fora do veículo, nas maçanetas. Tá certo, obrigada pelas informações. Então são essas as orientações, viu, Tiago? As pessoas devem tomar cuidado também. Você viu que o médico disse que já teve casos aqui na região de carona, pessoas que pegaram carona e contraíram aí a Covid-19. Então todo cuidado é pouco, viu, com você aí no estúdio. Eu agradeço as informações da Paula, do médico infectologista que participaram com essa entrada ao vivo aqui no Fronteira Notícias, primeira edição. Valeu, Paula! E olha, em Dracena, a Justiça negou o pedido de liminar feito pela Prefeitura para que o município voltasse à fase amarela na flexibilização da quarentena. Essa foi mais uma tentativa do Executivo para liberar o funcionamento de serviços considerados não essenciais. Nesta semana, os estabelecimentos chegaram a abrir das 8 ao meio-dia. É que a Prefeitura liberou que tudo continuasse aberto, mas depois a Justiça determinou que ela cumprisse o que foi determinado no Plano São Paulo, que rebaixou a região de Prudente e, consequentemente, a cidade para a fase vermelha. Aí, as lojas voltaram a fechar. O município tentou reverter essa decisão com um mandado de segurança, mas não conseguiu. No despacho do relator Ademir Benito, foi apontado que as medidas têm finalidade de preservação da vida humana. Ainda no documento, foi citado que Panorama e Junqueirópolis solicitaram a entrada neste mesmo pedido, o que também foi negado. Gente, e o Oeste Paulista ultrapassou nesta sexta-feira 1.000 casos da Covid-19. Números impressionantes, hein? Foram 76 dias desde o primeiro caso aqui na região. A média é de 13 confirmações por dia. Eu vou trazer para você agora os detalhes, as informações das cidades, mas antes eu começo trazendo mais números da nossa região, que você vai conferir agora aqui na tela. Confira só que são 403 casos suspeitos, 1.009 casos confirmados, mortes confirmadas 54 e o número de casos descartados até o momento é 2.703. Agora, destacando algumas cidades, a gente começa com Presidente Prudente. Por aqui chegou a 27 casos só nesta sexta-feira, mais um recorde. É o terceiro recorde de casos confirmados no mesmo dia desde a semana passada. Em Prudente, 46 pessoas seguem internadas entre suspeitos e casos confirmados. Lembrando que Prudente tem até agora 333 casos confirmados. Destacando outras cidades da nossa região, chama atenção para o município de Martinópolis. Atenção você aí de Martinópolis, a cidade tem mais 5 confirmações. E entre os casos está o próprio prefeito da cidade, o Cristiano Macedo Engel. Ele divulgou a informação pelas redes sociais. Falou que não apresentou sintomas, mas que está ficando em casa para evitar a transmissão da doença. Outra cidade com confirmações é o município de Pirapozinho. Olha, Pirapozinho confirmou mais 2 casos da doença, agora são 31 ao todo aí em Pirapozinho. A gente falou com a repórter Bruna Bastiga, que está lá em Oswaldo Cruz, e nós temos atualização dos números de Oswaldo Cruz para você. Confira só aqui na tela. Vamos lá. Oswaldo Cruz, mais 2 casos confirmados. A Prefeitura não deu mais detalhes sobre esses pacientes. Lembrando que Oswaldo Cruz até agora são 8 casos confirmados e tem 4 casos suspeitos por lá também. Atualização de Venceslau, mais 3 casos. A cidade tem agora 60 confirmações, lembrando que Venceslau também foi uma das primeiras a diagnosticar a doença entre os moradores. E pertinho de Presidente Venceslau, em Santo Anastácio, tem atualização dos números por lá também. São novas confirmações. 22 moradores da cidade já contraíram a doença. Desses, 12 já estão curados. A cidade ainda teve mais uma morte pela doença, agora chegando a 3 mortes em Santo Anastácio. Mais detalhes da região você tem acessando o nosso portal, o G1 Prudente e Região. Lá você consegue acessar, ter todas as informações. E olha, tiveram casos confirmados ontem, pelo menos um caso. João Ramalho, Junqueirópolis, Presidente Bernardes e também o município de Salmourão. E o estado de São Paulo registrou nesta sexta-feira mais de 19.000 casos da Covid-19. É o mais alto número registrado num período de 24 horas.
Mas isso não significa que todas essas pessoas elas ficaram doentes nesse período. Esse aumento expressivo é um reflexo da subnotificação que ocorreu nos últimos dias por causa de falhas no sistema eSUS, que é a plataforma do Ministério da Saúde usada para contabilizar os casos leves da doença. Ou seja, como o sistema estava com um problema, muitos doentes entraram para a conta só agora. O estado de São Paulo tem 211.658 casos confirmados. O total de mortes chegou a 12.232, depois da segunda maior alta de registros em 24 horas. E olha, a gente mostrou aqui o impasse na Santa Casa de Prudente, desde a entrega de 10 respiradores feita pelo governo do estado para ampliar a capacidade de atendimento. É que para os aparelhos funcionarem, eram necessários outros equipamentos, os monitores, mas o estado disse que quem deveria providenciar esses monitores era o próprio hospital. Com isso, os respiradores ficaram parados, assim como os leitos. Mas depois de um acordo com outras cidades, a Prefeitura de Prudente entregou nesta sexta-feira. Dá só uma olhada nas imagens. São 2 monitores cardíacos à Santa Casa, um investimento de cerca de R$40 mil. Durante a entrega, o Bugalho, que é o prefeito de Prudente, confirmou que na segunda-feira o prefeito de Álvares Machado, Roger Gasques, deve entregar outros 2. E também nos próximos dias, o chefe do executivo de Regente Feijó, Marco Rocha, vai entregar mais um. Além disso, será feito um remanejamento entre o Hospital do Câncer e a Santa Casa para disponibilizar os 5 monitores que faltam. Com isso, a Santa Casa vai poder pleitear o credenciamento junto ao SUS, pelo Ministério da Saúde, dos 10 novos leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Terminou agora há pouco mais uma edição do Drive-Thru da campanha do agasalho promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Prudente. A ação começou logo cedo no recuo do Parque do Povo. Era só passar e deixar as peças de roupas para você fazer a doação, hein? Esta é a última edição neste esquema Drive-Thru, mas calma que ainda dá para doar, hein? Agora, quem quiser fazer a sua doação de roupas e cobertores, pode ir até o Fundo Social. Lembrando que quando for fazer aquela limpeza no guarda-roupa, para separar as peças, pega aquelas que ainda podem ser usadas, hein? O Fundo Social de Prudente fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Anota aí o endereço: Rua Napoleão Antunes Ribeiro Homem, 431, no Jardim Marupiara. Ou também você pode ligar no telefone 3222-1881. Gente, vamos falar do tempo agora para esse sabadão? Vem comigo então, vamos aqui para o nosso cantinho trazer as informações. Eu já começo mostrando para você imagens ao vivo do céu. Confira só como que está nesse momento o céu aqui de Presidente Prudente, a maior cidade do oeste paulista. Agora por aqui está fazendo 28 graus, à tarde chega aos 30, não tem previsão de chuva aqui para Presidente Prudente. Olha só, umidade relativa do ar baixa, por volta dos 50%, à tarde deve chegar aos 35, hein? Então você aí de casa deve tomar bastante água hoje. À tarde aqui em Prudente faz 30 graus por volta das 4 horas. Vamos ver como está Dracena? Na sua tela, imagem do céu de Dracena, limpinho também. Agora em Dracena, fazendo 29 graus, à tarde deve chegar aos 31. A gente confere como ficam outras cidades aqui do oeste paulista no nosso quadro. Vamos nessa então. Repare para você ver que o quadro está em amarelo, olha só o solzinho aparecendo entre algumas nuvens que podem aparecer perdidas aí ao longo da tarde, mas nada de chuva, hein, gente? Olha só as temperaturas. Para você aí de Indiana, 30 graus a máxima agora à tarde. Agora só, em Epitácio, Adamantina, Mirante do Paranapanema e Santa Mercedes, a máxima é de 31 graus. Informações para você da previsão do tempo para este sabadão. No próximo bloco do FN1, a gente fala de uma ação do ITESP que vem dando uma força para os produtores rurais da região e famílias que estão passando por dificuldades nessa pandemia. É a Cesta da Cidadania, que vem com 12 itens de primeira necessidade. E a gente traz também detalhes da discussão sobre a permissão ou não das celebrações religiosas aqui em Prudente. A Prefeitura divulgou um decreto que permite que cultos e missas continuem, mas reduziu para 20% a lotação das igrejas. A gente volta já. E começou a valer hoje o decreto da Prefeitura de Prudente, permitindo que cultos e missas continuem, porém, com 20% da lotação dentro dos templos e igrejas.
Segundo o documento, vão ser permitidas as celebrações desde que a lotação seja de 20% da capacidade. Também vai ser preciso respeitar as medidas de distanciamento social, usar máscaras e também ter álcool em gel à disposição. As orientações foram feitas depois que as secretarias de saúde e assuntos jurídicos foram consultadas e ainda que atendem à recomendação do Ministério Público do Estado. Sobre isso, nós procuramos o governo do estado. Ele informou que recomenda que as igrejas e templos não promovam missas e cultos presencialmente, justamente para evitar aglomerações. Mas isso não indica o fechamento delas e nem que era uma questão de regulamentar. Uma reportagem especial da Bruna Bastiega, em parceria com os colegas do programa É de Casa, mostra agora que os cuidados com a Covid-19 devem ser realizados no campo também. E isso influencia quem é da cidade. Verduras e frutas saem da propriedade do seu José para abastecer as mesas dos moradores da região de Presidente Venceslau, no oeste do estado de São Paulo. Estou aqui faz uns 11 anos, mas eu não era desse ramo, eu era de gado, mexia com outra coisa. Agora cheguei aqui, tomei um gostinho. E isso é feito com muito carinho, com muito amor. É rúcula, é couve manteiga, couve comum, cheiro verde. Os dois têm mais de 60 anos e são um grupo de risco para a Covid-19, assim como 70% dos agricultores familiares do estado de São Paulo. Quase 80% tem alguém na família que faz parte de algum grupo de risco da doença e a maioria não sabe como se prevenir. Os dados são de uma pesquisa feita pelo governo do estado. Para que todos recebam informações que podem salvar vidas, a USP desenvolve um projeto piloto com trabalhadores de uma cooperativa de produtores de carne de porco de Sananduva, noroeste do Rio Grande do Sul. As mensagens de áudio sobre prevenção à Covid-19 chegam no celular. Proteção individual, como utilizar corretamente a máscara, tá tudo lá. Amigo suinocultor, hoje vamos dar dicas de como você pode fazer e usar a sua máscara, não apenas durante o trabalho na granja, mas em qualquer outro ambiente fora da sua propriedade. Foi importante para a gente também. Até na questão de precaução, aí a gente tomou mais as medidas de segurança, usando máscara, mantendo a distância aí com o pessoal que chega, os veterinários, técnico, pessoal de fora. Nós não consideramos o produtor rural como sendo um bastidor da história, nós consideramos ele como o palco principal dos acontecimentos. Acredito muito que a educação vai salvar vidas. Na falta de uma vacina, na falta de um remédio que seja eficaz, né, o que vai salvar vidas vai ser a educação. O trabalho do homem do campo, que planta, colhe e cria animais, está presente em tudo. Está na nossa mesa, em todas as nossas refeições, está nas roupas que vestimos, em muitos produtos que utilizamos durante a rotina. Quem só vem no mercado para comprar produto, não imagina que se esse trabalhador no campo adoece, o abastecimento das nossas casas fica completamente comprometido. Abatedouro, granjas e frigoríficos geralmente são locais com pouca ventilação. No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a Covid-19 chegou com força há pouco tempo, cerca de 30% dos casos vieram de frigoríficos. No país, pelo menos 8 deles chegaram a ser fechados. Sem prevenção à Covid-19, não há bem-estar para ninguém. Nos Estados Unidos, a produção de carne está com um problema muito sério, onde a ocorrência do Covid-19 nos abatedouros causou doença nos funcionários abatedouros que não conseguiram abater animais, sobrecarregaram as propriedades que precisaram sacrificar animais. Então, uma situação completamente caótica, que não é do Brasil ainda. Em São Paulo, a maioria dos pequenos produtores rurais relatou ter perdido renda na pandemia. Seu José e Dona Lucineide passam por isso com a queda de demanda das escolas. Mas eles seguem garantindo a saúde de outras pessoas, doando todas as verduras que sobram. E o secretário da Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, diz que essas perdas dificultam ainda mais a vida dessas famílias. Estamos atentos também às questões relacionadas à produção e à renda desses agricultores, desenvolvendo ações para auxiliá-los no escoamento da produção
no crédito e no abastecimento dos seus produtos à população em geral. Eles são responsáveis pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, pelo lanche e, na verdade, por uma das coisas mais importantes que a gente precisa, que é o alimento na mesa. E essa população, ela está, assim, de uma forma muito preocupante, desassistida, e o risco pode ser um risco de um desabastecimento que vai afetar o Brasil e o mundo. E uma iniciativa da Fundação ITESP está ajudando produtores rurais da região e também famílias que estão enfrentando dificuldades por causa da pandemia. Aos poucos, as 25 cestas básicas foram chegando até a entidade LBV, Legião da Boa Vontade, em Prudente. Eles atendem mais de 170 famílias em situação de vulnerabilidade. E durante a pandemia, as aulas presenciais foram suspensas. Mas as necessidades continuam para as famílias em casa, principalmente a alimentação. Agora, com essa situação da pandemia, essas vulnerabilidades se intensificaram muito mais. Muitas pessoas estão desempregadas, passando dificuldades financeiras. E é de extrema ajuda poder proporcionar dignidade para as famílias, né? Fornecendo o básico, que é a alimentação. A Cesta da Cidadania, como vem sendo chamada, tem 12 itens de primeira necessidade. E é uma parceria entre o Estado, produtores rurais e entidades que atendem quem mais precisa. A Michele está desempregada e recebeu os alimentos. Ela é uma das tantas atendidas pela LBV. Então você imagina uma casa com 6 filhos, com mãe desempregada, sem nenhuma renda. Você entra num desespero de uma maneira que você não sabe, né? Você olha para um lado, você olha para o outro e fala, o que eu vou fazer? Aí você vê os anjos trabalhando, então é maravilhoso essa doação. Vocês não sabem o tanto que ajuda. Essas doações de cestas básicas não estão sendo feitas apenas em entidades de Prudente. Por exemplo, agora estamos em frente à APAI de Martinópolis. E por aqui, 20 cestas vão ser entregues. É uma ação que acaba sendo boa para todos os envolvidos. Famílias carentes, entidades, produtores e o Estado. É o que explica o coordenador regional do ITESP, que é quem compra essas cestas. Nós temos aí um público que são os agricultores familiares, que eles têm o produto a ser escoado, né? Então, combinou, nesse momento de pandemia, a gente minimizar a fome e gerar renda a esses produtores que estão no campo trabalhando com esses produtos que poderiam estar perdendo. Nesse primeiro momento, serão entregues 95 cestas em Prudente, Martinópolis, Venceslau e Epitácio. Essa última é a cidade onde fica a Associação de Produtores Rurais do assentamento Lagoinha, que são os responsáveis pelos alimentos. O Beto é o presidente da associação e acompanhou as entregas. Nós temos um contrato com o PENAI, com o merenda escolar, que nos fornece toda semana, né? E nesse sentido, por causa dessa pandemia, aconteceu o quê? Parou as escolas, não tem mais escola, então ficou desfalcado o produto. Então o produto ficou na roça, parado. E com esse programa, comprando essa compra direta com os produtores, está sendo uma pequena situação. E agora as escolas também estão montando os kits também para dar para as crianças também, que está pegando uma vez por mês também, que já está colaborando um pouco também. Uma ação que, claro, vai ajudar e muito quem mais precisa. Como os alunos, os assistidos não estão presentes na entidade, então foi suspensa a alimentação que eles faziam aqui na entidade, então isso veio no momento difícil que as famílias estão atravessando, sem o serviço, então isso vai ser muito importante. É imensurável, né, a ajuda que vem de tudo, os produtores, bom, da onde vem, é muito grande. Olha, já está valendo o decreto que regulamenta a locação de partes de um local conhecido pelos eventos agropecuários e shows, o recinto de exposições aqui de Prudente. É uma forma de dar uma funcionalidade para os espaços, já que a pandemia da Covid-19 levou até ao cancelamento de eventos, como a Expo Prudente. Estão liberados para locação baias, galpões e casas de apoio, por valores de R$ 76 a R$ 382. O agendamento vai ser feito pela Secretaria de Turismo de Prudente. A Embrapa e a CEAGESP lançaram uma cartilha com recomendações sobre a compra de alimentos, higienização e até armazenagem de produtos, como frutas e hortaliças. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Paula Ciplin.
Esta cartilha incentiva os produtores locais e também traz informações sobre a melhor época para se consumir cada produto. Mas para falar melhor sobre esse material, eu estou aqui com Carlos Biancardi, que é do Sindicato Rural. Carlos, qual a importância desse material? A Embrapa desenvolveu uma cartilha com orientações gerais sobre a melhor forma de se conduzir em relação à compra, armazenamento, utilização dos produtos agrícolas. Essa orientação ela vai no sentido de orientar principalmente aos produtores, né, a maneira melhor de produzir e principalmente as donas de casa, né? Então orienta, dá preferência a produtos de época, né, porque são mais frescos, são mais saudáveis, dá preferência a produtos da região, de produtores próximos, porque isso também são produtos mais frescos e também incentiva os negócios da região. Como as pessoas podem ter acesso a esse material? O material está disponível nas redes, né, no site da Embrapa, né, e nós também no sindicato vamos disponibilizar para os nossos associados que quiserem, a gente vai colocar à disposição cópias desse material. Tá certo, obrigada pelas informações. Paula Cieplin para o Fronteira Notícias. Obrigado pelas informações, Paula. Agora nós vamos ver quais assuntos do agronegócio regional foram destaque durante a semana. A falta de chuva desde o início do ano tem comprometido a qualidade de várias culturas. Nesta propriedade, em Pirapozinho, a batata doce, apesar de resistente ao calor e ao solo seco, sofreu. Nossos planejamentos são sempre baseados em índices pluviométricos que a gente espera cair na região, que é o normal. E está acontecendo uma anormalidade, né? Está vindo a seca ao invés de chuva. Na propriedade do seu Walter, a estiagem abaixou o nível da represa usada para a irrigação dos legumes e verduras. Se continuar assim, vai ser só aquela roça ali e depois vai ter que esperar a chuva de novo. E sem essa água para irrigar? Não tem como plantar outra roça, que é plantar para perder. Nos primeiros meses do ano teve bastante chuva e alta umidade. No entanto, ao passar dos meses, a chuva foi diminuindo. Em Prudente, em janeiro choveu mais de 578 milímetros. Já em março, 46 milímetros. Em abril, também não chegou aos 100 milímetros. A chuva em março foi 20% abaixo da média histórica. Conforme a meteorologia, a média de chuva este ano está em pouco mais de 115 milímetros por mês. Tivemos chuvas torrenciais, que a gente fala, de chover muito 1, 2 dias e passar 15, 20 dias sem chuva com as altas temperaturas. Isso perde-se muita água na chuva, tá? Pelo tamanho das gotas, nas partículas que tem as enxurradas, e isso não absorve no solo, tá? Aí vem a temperatura, e num solo arenoso igual ao nosso, perde-se muito por evapotranspiração. O especialista recomenda que o produtor se organize, inclusive no tipo de cultivo. Tem que ter uma análise de solo, ele tem que saber que o solo é o pulmão da produção dele. Então, se a gente deixar uma palha, conseguir fazer as culturas sendo possível no plantio direto, você preserva mais o solo e melhora as características climáticas dele. O preço da arroba do boi deveria estar em queda, mas não é isso que está acontecendo. Ela atingiu o preço mais alto deste ano e ficou perto dos R$ 205. A diminuição do rebanho do Brasil nesses últimos anos está tendo a consequência hoje. A procura é muito grande e a oferta é muito pequena. Isso faz com que os preços a cada dia a gente acompanhe essas altas no mercado. O seu Pedro está contente. Acabou de negociar um lote de 100 bezerros a R$ 2.000 cada um. O preço do bezerro sempre foi de 7 a 8 arrobas. Hoje, o preço do bezerro está 10 arroba, ou seja, R$ 2.000. Em junho de 2018, o bezerro era vendido por menos de R$ 1.200. Em junho do ano passado, o preço estava um pouco melhor, na casa dos R$ 1.300. Agora, chegou perto dos R$ 2.000. Realmente tem uma deficiência de bezerro e não se faz bezerro do dia para a noite. Eu acredito que vai levar aí uns 3 anos para se normalizar essa oferta. Seu Pedro ainda tem um lote de animais para vender e também está investindo no rebanho de fêmeas. Para ele, hoje, elas são uma máquina de fazer dinheiro. R$ 3.000 cada vaca. Um bezerro R$ 2.000. Você compra a vaca por 3, vende o bezerro por 2, a vaca sai por 1.
E vamos conferir as últimas cotações aqui na nossa região? Vamos para o nosso quadro, então, mais uma vez aqui, trazer esses números para você. Números na tela, confira só. A arroba do boi gordo está em média a R$ 204 aqui na nossa região, hein? A arroba da vaca gorda a R$ 189,91. O bezerro Nelore, 12 meses, a R$ 1.950 a cabeça. Tem mais informações, tem mais detalhes para você, confira só. O farelo de soja, 46% de proteína bruta, está saindo esta semana por R$ 1.790 a tonelada. E 60 quilos de milho, nessa semana, estão custando R$ 48. Está aí as informações das cotações do agronegócio para você. Vamos ver as mensagens que nós estamos recebendo, as mensagens que você de toda a região envia para a gente aqui nas nossas redes sociais. Tem muita gente mandando foto da propriedade rural, hein? Dá só uma olhada, a Jéssica Fernandes, lá de Santo Anastácio. Oi, Jéssica! Olhar para esse céu e ver o amor de Deus em cada detalhe perfeito. Olha só, a gente percebe uma bananeira, um coqueiro aqui. Aqui está parecendo um pé de coloral também, hein? Olha, tem até uma cidreira ali, hein? No clique da Jéssica. Nós temos o clique do Nivaldo, de Dracena, araras fazendo ninho. Que imagem bonita, hein, Nivaldo? É difícil conseguir uma imagem assim, viu? Nós temos mais participações, depois eu mostro os croquetes que o tio lhe ensinou a fazer ontem, que tem muita gente no Oeste Paulista fazendo também, nós recebemos algumas imagens. Mas deixa eu mostrar a Regiane, lá de Indiana, valeu pela foto, Regiane. Olha que coisa mais linda que a natureza nos oferece também, do sítio Estância WA, a Regiane lá na horta dela, hein? Por lá de cá tem mais participações. Nós vamos mostrar aí as propriedades. Por exemplo, a Cida Siqueira, que é aqui de Presidente Prudente, um pé de tomate no vaso. Olha só a Cida. Cuidamos e está madurando. Maravilha da natureza, hein? Plantar aquele tomate cerejinha, viu, Cida? Lá em casa tem um pé desse, aquele tomate cerejinha, a salada fica boa, viu? Última participação por enquanto aqui. Boa tarde, FN1. Fechamento do comércio deveria ter acontecido há muito tempo. Não deveria ter acontecido a flexibilização. Por isso, só que aumenta os casos da Covid-19. É a opinião do Alessandro, lá de Rancharia, comentando a respeito da flexibilização aí da quarentena, que vai mudar em 12 cidades aqui da região. Aliás, cidades que ficam entre Adamantina e também Oswaldo Cruz. O FN1 vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a rodovia Ângelo Rena, que se tornou uma importante via de acesso a Prudente e outras cidades. Só que apesar do movimento intenso, a estrada não recebeu grandes melhorias e isso tem incomodado os motoristas que passam por ali. No bate-papo de hoje, a Bruna Bachega traz um pouco da história da escritora Roseli Troiani, de Teodoro Sampaio, que é especializada em literatura. Os detalhes a Bruna Bachega vai contar já já. Agora, 12h39. Um importante acesso a Presidente Prudente, a rodovia Ângelo Rena, que liga a zona leste da cidade à rodovia Assis Chateaubriand, é alvo de várias reclamações. Passar por ali tem se tornado uma verdadeira aventura. Na reportagem que a Paula Seplin preparou, são vários os problemas apontados, além do desrespeito do motorista. Recentemente, uma pessoa perdeu a vida nessa rodovia após uma batida entre uma moto e um carro. O que os motoristas que precisam usar a rodovia pedem são providências e melhorias. Esta é a Ângelo Rena, uma estrada municipal que ao longo dos anos deixou de ser uma simples vicinal e passou a ser uma via importante que dá acesso a várias cidades da região, como Regente Feijó, por exemplo. Ela também liga a rodovia Assis Chateaubriand a Presidente Prudente. E daí motoristas de cidades como Indiana, Martinópolis e Rancharia utilizam o trecho para vir à maior cidade do Oeste Paulista. O resultado é uma movimentação intensa de veículos. Só que, apesar deste expressivo acesso de veículos, ela não recebeu grandes melhorias. E isso tem incomodado quem passa por aqui frequentemente, como o seu Márcio, que mora em uma chácara às margens da estrada. O asfalto, muito ruim, falta de sinalização, as placas estão sendo encobertas pelo mato, né? Essa rotatória ainda eu acho que já deveria estar numa fase de acabamento já, quase no final dela, já teria que estar pronta, precisando animais soltos na pista. Para o comerciante, além destes problemas, tem o desrespeito de alguns motoristas. E nós flagramos algumas situações de risco, como ultrapassagens perigosas. O que a gente percebe ao longo da Ângelo Rena são problemas também com a sinalização.
Algumas placas apagadas e outras encobertas pelo mato, como estas daqui, que acabam prejudicando na visibilidade dos motoristas. O acostamento ou a falta dele é um capítulo à parte. Neste trecho, por exemplo, se o motorista precisar parar, não vai conseguir. O mato está tão alto que dificulta estacionar. E observe este flagrante, o condutor teve que parar o veículo praticamente com uma parte do carro na pista. A vida vale muito, né, seu Márcio? Muito, muito, não só de quem possa sofrer o acidente, como o que está do lado, que não tem nada a ver com isso, né? Bom, nós procuramos a Prefeitura de Prudente, que informou que o trecho que pertence a ela, lá da rodovia Ângelo Rena, recebeu recentemente um reforço na sinalização de pista. A Prefeitura disse ainda que neste ano teve uma operação tapa-buracos em toda a via e que engenheiros da Secretaria de Mobilidade Urbana também definiram a instalação de 2 lombadas nas proximidades da rotatória que dá acesso ao bairro Vista Bonita. O município disse que tem buscado, junto ao governo do estado, recursos para duplicar a pista, o que levaria à segurança dos motoristas, mas ainda não há nada concreto em relação à liberação da verba. Agora eu vou chamar o Paulo Taroco com as notícias do esporte. Oi, Paulo, boa tarde. O que você traz para a gente, Paulo? Olá, pessoal. Tem novidade sim vinda aqui do nosso esporte regional e mais uma vez ela vem lá do futsal de Dracena. A equipe que voltou a treinar nesta semana, depois de uma pausa aí de quase 90 dias em decorrência desta pandemia do novo coronavírus. Se para competir dentro de quadra a equipe precisa esperar um pouco mais tudo isso passar, nos esportes eletrônicos a coisa tem caminhado um pouco melhor. Nesta semana, as empresas que hoje administram o Dracena anunciaram que esta parceria irá se estender das quadras também para as telas. Existe agora uma parceria com um time que jogava nesta modalidade do eSport, como são conhecidos os jogos eletrônicos, e já tem campeonato importante à vista, né? É o Campeonato Brasileiro da categoria X11, que deve começar no próximo dia 18 de julho, organizado aí pela Confederação Brasileira do Futebol Virtual e Digital. Essa modalidade vem se profissionalizando muito nos últimos anos, isso no exterior e também aqui no Brasil, com equipes tradicionais do futebol de campo ajudando essas equipes do futebol virtual. Nesse brasileiro, por exemplo, que o Dracena irá participar, tem equipes com parcerias com o Fortaleza, Bangu e Ponte Preta, por exemplo. Então, ao menos no futsal brasileiro, o Dracena tem sido um dos pioneiros, né, dentro dessa iniciativa. Então, o Dracena, além das quadras, também tentando conquistas nessa novidade para muitos, que é o futebol virtual. Aqui da nossa região é isso. Eu falo agora dos grandes de São Paulo. A gente tem acompanhado aqui, já foi noticiado que o governador de São Paulo, João Dória, autorizou a volta dos grandes, né, das equipes do Paulistão aos treinamentos a partir do dia 1º. E nessas últimas horas, o Santos é um exemplo daqueles que têm se mexido bastante nesse sentido, trazendo novidades. Ontem, atletas e integrantes da comissão técnica fizeram exames do Covid-19 e amanhã o CT do Santos, né, o Centro de Treinamentos, irá passar por uma desinfecção. Né? Tudo isso também aí combater a prevenção e a partir de segunda-feira, aí isso vale não apenas para o Santos, mas também São Paulo, Corinthians, Palmeiras e as outras equipes aí do Paulistão estarão autorizadas a fazer testes físicos e fisiológicos com os seus atletas, né? Então a gente segue de olho também nessas novidades aí envolvendo os grandes de São Paulo. Então por hora é isso. Valeu, bom final de semana a todos e até a próxima. Obrigado. Valeu, Paulo. Bom fim de semana para você também. Você de todo o Oeste Paulista tem mais informações do esporte acessando globesport.com/TV Fronteira. Não sai daí que a gente vai para mais um rápido intervalo que é rapidinho. Na volta, tem um aviso para você que é estudante que se inscreveu para o Enem desse ano. Tem novidade por aí, hein? E o FN1 traz uma reportagem que fala sobre as aulas da Unesp. A universidade divulgou essa semana que as aulas presenciais só devem voltar no ano que vem. Por enquanto, só aula remota. Situação que divide opiniões entre os alunos. De olho no relógio, 12h47.
Estamos de volta com um aviso para você que é estudante. A partir de hoje, quem se inscreveu para o Enem desse ano vai poder votar na data de realização das provas. Até o dia 30 de junho, os inscritos que quiserem participar poderão acessar a página do participante com CPF e senha utilizados no cadastro do Portal Único do Governo Federal, o gov.br. Aí é só indicar o período que prefere para as provas impressas e também as provas digitais. E a Unesp, por enquanto, mantém as aulas apenas pela internet. Isso deve continuar assim nesse começo do segundo semestre. E esse ensino remoto divide as opiniões entre os alunos. Nós, calouros, acabamos de iniciar nossa vida universitária. Está sendo tudo muito novo. E com o EAD, as explicações um pouco menos exemplificadas como no presencial, acaba dificultando muito a nossa aprendizagem. Esse cenário atual que a gente está vivendo, ele exige muito esforço, tanto da parte do aluno, quanto da parte do professor no momento da aula. E eu acredito que o melhor cenário seja, sim, continuar com o ensino, mesmo que à distância. Aqui no Oeste Paulista, somando os estudantes da Unesp de Prudente, Dracena e Rosana, são mais de 4.300 alunos. E como vimos, muitos estão preocupados e tentando se adaptar a esse ensino à distância. Em Prudente são 2.818 alunos, em Rosana 316 e Dracena 485. Na pós-graduação, 688 em Prudente e 39 em Rosana, isso sem contar os professores. A Ludmila é médica da Unesp e coordenadora do Comitê Covid-19 na universidade. Ela explica que até criaram um plano de retomada de atividades presenciais, mas que o momento pede calma e a melhor alternativa seria continuar com o ensino online, sempre colocando a vida como prioridade. De toda forma, a universidade permanece viva na sua contribuição, na sua missão junto à sociedade, produzindo ciência, produzindo conhecimento, formando pessoas, com base agora em outras estratégias e outras soluções exigidas por esse momento que estamos vivendo. Com esse cenário de aulas à distância, fomos entender com uma especialista em educação como encarar essa dificuldade dos dois lados. Segundo ela, a palavra da vez é reinventar. Nós estamos agora engatinhando nessa fase de intermediar a educação a partir de novas tecnologias. Então, nós vamos precisar desenvolver conteúdos que se adequam a esse novo perfil, que é uma educação mediada pela tecnologia, e os alunos vão ter que desenvolver novas habilidades e competências. Todos, claro, em busca de adaptação ao momento, sem deixar de acreditar que voltaremos à normalidade, mesmo que demore. A gente pode dar um passinho cada dia, aprender um pouquinho cada dia, do que simplesmente estagnar e cancelar o ano letivo, deixar só para voltar o ano que vem. Segundo a Unesp, apesar do começo do semestre ser com ensino remoto, ele pode evoluir para um formato híbrido, mas ainda não dá para assegurar que o ensino 100% presencial será retomado para todos os estudantes. Também falou que, assim que o plano de retomada for definido, vai priorizar inicialmente os formandos e depois os calouros. Olha, agora tem cultura, tem bate-papo e tem a Bruna Bachega. Na conversa do Entre Nós desse sábado, vamos saber um pouco mais da vida e dos trabalhos da escritora Roseli Troiani. A entrevistada de hoje começou a escrever aos 15 anos de idade. Já são 3 livros publicados e tem mais um vindo aí. A gente vai conversar sobre a carreira de Roseli Troiani. É arte, é cultura, é o Entre Nós que começou. O primeiro livro foi com 17 anos, Minha Ideologia. Ele conta com mensagens de otimismo. O segundo, que se chama Após uma Graça, foi lançado assim que ela se formou como professora e virou mãe. É sobre infância, adolescência, juventude, maturidade e fim da vida. O terceiro é o Moreninha de Jambo e os 7 Grandões, uma releitura da Branca de Neve e os 7 Anões, mas com uma temática de 7 pecados capitais, o combate ao preconceito com as pessoas negras e a preservação do meio ambiente. Roseli, seja bem-vinda. Me conta por que começou a escrever aos 15 anos de idade. O que te levou a escrever? Desde pequena, eu sempre tive uma ligação muito forte com os livros. Eu me recordo
que um dos momentos e lugares que eu mais apreciava era realmente o momento da leitura, e o lugar estava sempre ligado à biblioteca da instituição em que eu estudava. E isso foi funcionando como um ar inspirador. Então, a todo momento era momento de escrever. A partir dos 15 anos, eu percebi então que tudo aquilo que eu havia aprendido com os meus mestres poderia sim ser colocado no papel de alguma forma. E foi isso que me fez iniciar, foi isso que me fez começar. Nós falamos dos títulos dos seus livros, eles condizem com momentos em que você estava vivendo também? Sim, posso dizer que sim. Em relação ao primeiro livro, O Minha Ideologia, éramos jovens, adolescentes entrando na juventude. E cada momento era um momento de inspiração. E eu observava o que acontecia ao meu redor e a inspiração chegava a todo momento. Não existia lugar para que essa inspiração chegasse. E em todos os momentos eu registrava. E todas essas mensagens foram sendo reunidas no passar dos meses, no passar dos anos, e depois virou o meu primeiro livro. Em relação ao segundo, O Após uma Graça, marca uma das fases mais bonitas da minha vida, que foi quando Deus me deu o dom de ser mãe. Então, por isso que ele recebe o nome de Após uma Graça, porque graça é aquilo que Deus nos concede e que muitas vezes nem nós merecemos. Em relação ao terceiro livro, sim, também foi um momento em que eu estava vivendo. A Moreninha de Jambo e os Sete Grandões, ela representa um trabalho com reescrita, porque eu sou professora e dentro da sala de aula me veio a inspiração e esse livro saiu. Exatamente trabalhando com crianças o processo da reescrita. Roseli é natural de Teodoro Sampaio. É especializada em literatura e dá aulas de língua portuguesa, inglês e filosofia. É presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Teodoro Sampaio e integra um trabalho de literatura em todo o Pontal do Paranapanema. Durante a pandemia, esse trabalho continua com o projeto Leitura em Casa. Ela já participou do Mapa Cultural Paulista, recebeu premiações como melhor escritora da cidade, teve contos publicados. E a Roseli está para lançar mais um livro. E tem mais livros saindo do forno, né? Me fala dessa outra obra que você está produzindo. O nosso novo projeto, ele continuará o projeto anterior. Nós decidimos continuar o caminho da reescrita, a reescrita de clássicos infantis, e ele segue a mesma linha do Moreninha de Jambo e os Sete Grandões, que, como todos sabem, é o contrário da Princesa Branca de Neve e os Sete Anões. Então, nosso próximo projeto, ele segue na temática da Princesa Rapunzel. E como nome, ele recebe Princesinha Chanel. Ele já está em fase de ilustração e logo, logo tem novidades por aí. Roseli, me conta como que é o seu envolvimento com a literatura aí no Pontal. É um envolvimento bastante acentuado, porque nós não nos limitamos apenas no processo de escrita, mas nós vamos onde o leitor está. Então, por meio de convites das escolas, dos professores, das professoras responsáveis pelas salas de leitura de todas as instituições escolares da região do Pontal, nós vamos até as instituições, nós conversamos com os alunos, fazemos bate-papo, participamos de chá literário e a partir desse momento nós mostramos para o aluno que se ele quiser ser escritor, ele pode também. Basta ele querer, basta treinar, basta gostar. E, sem dúvida, treinar a escrita. E em tempos de pandemia, as aulas, os projetos ficam como? Mudou alguma coisa na rotina? Sim, em tempos de pandemia, tudo mudou. A organização do tempo, a rotina dos projetos. E nós percebemos que esse seria o momento primordial para que nós pudéssemos enfrentar esse momento de bandeira erguida e com o nosso lema, ilustrando e escrevendo sonhos em páginas abertas. E para encerrar nosso bate-papo, me conta quais são os seus objetivos na carreira. Algo que eu pretendo continuar é a carreira docente, a carreira enquanto professora, porque a educação é, sem dúvida, a chave que abre a porta do conhecimento para os nossos estudantes.
E seguir também na área da escrita é um dos meus grandes projetos. É uma das minhas paixões e eu pretendo continuar, sim, lecionando e escrevendo, sempre. Tá aí o trabalho da Roseli lá no Pontal do Paranapanema, hein? Agora nós vamos conferir as mensagens que você mandou pra gente no nosso WhatsApp, o 981159305. Eu começo mostrando a participação da Laura Santana, aqui de Presidente Prudente. A Laura que mandou essa mensagem. Oi, Tiago, tô almoçando e ligadinha no FN1. A parte que eu mais gosto é a Hora do Agro. Ô, Laura, a hora que a gente fala com quem planta e cria aqui no Oeste Paulista, com o pessoal do agronegócio, não é? A Laura tá almoçando. Para você ficar com água na boca, dá só uma olhada no clique da Lídia Nogueira, aqui de Prudente. Ela diz o seguinte, usando a receita de ontem, croquete de carne ficou bom demais. É o croquete que o João Paulo Tílio ensinou ontem aqui no quadro Receita de Família, aqui do Fronteira Notícias, primeira edição. Olha só, quem também tentou fazer o croquete do Tílio e ficou muito bonito pela foto é a Geni Scarpim, aqui de Prudente. João Paulo de Tílio, está aprovada a sua receita. Tá vendo, Tílio? Se você estiver acompanhando aqui o Fronteira Notícias, olha só, a Geni aprovou sua receita, só mudei o jeito de empanar. Passei na farinha de trigo e depois no fubá. Ficou uma delícia, tá vendo só? Participações aqui no Oeste Paulista, pessoal fazendo a receita que o Tílio ensinou. Gente, olha só que participação bacana. Boa tarde, FN1. Essa daqui é a Cleusa de Regente Feijó. Levantar de manhã no campo e ver o tucano comendo mamão é lindo. A Cleusa da Chácara Quatro Irmãs. Olha só o clique que a Cleusa conseguiu, tentou um tucano que invadiu a propriedade lá em Regente Feijó, hein? Tem mais passarinhos por aqui. O Gustavo Froio, ele é lá de Tupi Paulista, mandou pra gente esse clique. Olha só, aqui em casa, elas também fazendo ninho. São araras, próximas também a um pé de mamão lá na propriedade do Gustavo. Ele só não falou se é sítio, se é na cidade lá de Tupi Paulista, na área da Nova Alta Paulista. Mais participações por aqui, o Daniel Lucas Viana do Nascimento, lá de Mirante do Paranapanema, acompanhando o FN1 aqui em Mirante. Ô Daniel, valeu pela audiência, pela companhia também, você por aí. Olha só, o pessoal falando sobre a rodovia Ângelo Rena. O Adalto comentou sobre esse assunto e nós temos também o comentário do Rogério Ferreira. Olá, boa tarde. A rodovia Ângelo Rena é muito perigosa, mas tem que ter bom senso dos motoristas, manter a velocidade e não ultrapassar em locais proibidos. É a mensagem do Rogério Ferreira comentando a respeito da reportagem sobre a rodovia Ângelo Rena, que apresenta alguns problemas, e a Prefeitura de Presidente Prudente respondendo também sobre essa situação. Mais participações, a Vitória Guimarães, aqui de Prudente. Pé de laranja do meu pai, o seu João, na Vila Nova Prudente. Olha só o seu João com pé de laranja aí, o clique que ela enviou para a gente aqui no Fronteira Notícias, primeira edição. Nós temos mais participações aqui, acompanhe comigo. A minha nova vizinha é a vizinha do Marcelo Baggio, aqui de Presidente Prudente. É uma arara, é isso mesmo. Olha só que bacana. É o clique do Marcelo aqui de Prudente. A gente agradece a participação do Marcelo. Mais participações. Liara Carrion. Saudade de reunir a família no Arraiá dos Pereiras. Olha só. Olha, Liara, não é só você não. Muita gente está com saudade, viu? Conversando pelo WhatsApp com alguns amigos, o pessoal está com saudade. Inclusive, esse fim de semana, talvez, em muitos locais, era para ter festa de São João, as tradicionais festas juninas, mas, infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, as festas não poderão ser realizadas. Mas, em breve, isso tudo vai passar, se Deus quiser, e a gente vai passar por isso, se Deus quiser, e vai ficar tudo bem. Olha só, mais participações que nós recebemos aqui no Fronteira Notícias, primeira edição. Eu mostrei esses cliques, mostrei também essa participação. Tem esse amanhecer que veio de Álvares Machado. É o amanhecer na estância Ogera, é isso? O clique do Milton Roberto, lá de Álvares Machado. Pessoal participando, mandando fotos. A última participação aqui, olha só, é mais um croquete que o Tílio fez. E ensinou a fazer, e a Rosimeire de Prudente fez também, ela que é do Jardim Everest. A gente agradece todas as mensagens, agradece a sua companhia, a sua audiência em mais um Fronteira Notícias, primeira edição. Notícias da região a qualquer momento, acessa lá o G1 Prudente Região, hein? Eu volto segunda-feira, 7h30, no Bom Dia Fronteira. Tchau, gente, bom fim de semana e se você puder, fique em casa.